Oi pessoal, continuando nossa aula de revisão. A gente parou em imanência. Eu tinha dado o primeiro exemplo do Aristóteles para falar de imanência. E a nossa definição, que nós conseguimos dar, o que quer dizer imanência, é a permanência no plano da realidade material. Ou seja, nada fora da realidade vai influenciar no nosso mundo. Nada estranho como algo místico, nada misterioso como um Deus influencia nossas vidas e altera em alguma coisa. Porque tudo na nossa realidade tem uma causa e tem um efeito. E a causa e o efeito elas estão ligadas, elas se conservam. E aí, para explicar, dando continuidade à questão da imanência, eu vou dar um exemplo acerca do Spinoza. Spinoza é um filósofo dos anos 1700, e ele vai trazer uma ideia de Deus diferente da concepção que a gente conhece, cristã. Ele vai trazer um Deus imanente. Esse Deus que ele traz não está fora da realidade, um paraíso. Esse Deus é a própria natureza, ele vai dizer. E preservando o mesmo esquema de causa e efeito, o Spinoza vai fazer parecido. Só que ele vai trocar aqui as palavrinhas. Ele vai colocar aqui, existência. Existência, já errei, hein? Essência, como se fosse o efeito. E ele vai trazer uma ideia de Deus no seguinte modo. Ele vai trazer uma ideia de Deus inteligível, ou seja, aquilo que se pode entender, assim como visível, aquilo que se pode ver. E ele vai dizer que a causa de tudo, por exemplo, a causa da essência de tudo é a existência, enquanto que a essência é seu efeito. A gente muda aqui os nomes e nada fora da nossa realidade material existe. Tudo que acontece está ligado. Ou seja, ele vai dizer que Deus tem todos os atributos, porque Deus é a própria natureza. E ele vai explicar da seguinte maneira: tudo que existe tem atributos. Atributos. E esses atributos diz a essência de cada coisa, Aquilo que é em si, ou seja, aquilo que nunca muda, aquilo que é interior de cada coisa, aquilo que é em si, a substância. Gente, a essência é aquilo que define cada coisa, aquilo que é a coisa em si mesma, que é aquilo e não é uma outra coisa, ou seja, cada coisa tem uma essência. E a partir dos atributos, eu posso dizer que é a causa daquilo que a coisa é em si mesma. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo em sala de aula. Temos eu, por exemplo, eu existo. Eu estou entre vocês, quando a gente está em aula, todos nós existimos. E os meus atributos dizem que eu sou. Por exemplo, aquilo que tenho. Eita, errei. Aquilo que tenho e faço. Por exemplo, eu sou um homem, 25 anos, tenho altura tal, negro, cabelo curto, usa óculos, sei lá. Meus atributos pessoais, Aquilo que tenho e o que faço, se eu faço coisas boas ou se eu faço coisas ruins, isso é a causa da minha essência, ou seja, aquilo que sou. Ou seja, aquilo que sou. Ou seja, aquilo que as pessoas têm e aquilo que as pessoas fazem na sua existência, eu posso dizer quem ela é. Ou seja, aquilo que sou ou aquilo que é, barra é. Aquilo que é. Ou seja, a partir da existência, cada coisa que existe no mundo tem atributos. E os atributos são a causa daquilo que a coisa é, em sua essência. Ou seja, não é uma outra coisa. Eu sou eu, professor Jonas, e não há outra pessoa igual a mim, em minha essência. E o Spinoza vai explicar isso. Deus tem todos os atributos. E Deus é a natureza. E aí, galera? Como Deus tem todos os atributos, ele é tanto eu
como cada um de vocês, e é as coisas da natureza, como uma planta, uns animais. Deus vai ser até mesmo os objetos artificiais. Por quê? Porque tem ainda pedaços da natureza. Nós, humanos, pegamos coisas da natureza e transformamos em objetos. E isso que nós transformamos em água artificial ainda é natural. Tem matéria ainda que vem da natureza. Então, galera, tudo que existe é atrelado à percepção. Porque tudo que existe eu posso perceber com meus sentidos. Ou seja, aquilo que existe eu percebo os atributos. Por exemplo, aquilo que tenho e aquilo que eu faço, vocês percebem. Vocês veem com seus olhos, ouvem com seus ouvidos. Isso mexe com os sentidos. A existência de cada um, os atributos de cada um, né? E cada um, né? Todo mundo tem suas percepções acerca daquilo que existe. Ou aquele quem existe. E a partir disso, dos atributos da existência de alguém, eu consigo chegar naquilo que é em si, né? Eu consigo chegar na essência daquilo que existe ou daquilo de quem existe, né? Aquilo que existe. Ou seja, eu posso entender isso. Isso é inteligível. Aquilo que posso entender. Ou seja, galera, é algo como se fosse racional. É racional. O Spinoza vai dizer que Deus tem todos os atributos. Ou seja, Deus tem todos os atributos. E com isso, com todos os atributos, Deus é tudo. E eu posso chegar à essência de Deus, ou seja, entender. E nós somos um atributo de Deus. O que eu tenho, o que eu faço é só um pedaço. Ou seja, todos os objetos, todas as pessoas, tudo que existe na natureza, todas as animais e plantas, têm atributos de Deus. Porque Deus é tudo. E, ainda mais, ele vai dizer que tudo na natureza age por necessidade. Ou seja, o Deus que ele vai apresentar, ele é determinado. E esse Deus não ama, nem muito menos odeia ninguém. Esse Deus que ele vai apresentar não tem um plano para cada um. Não julga ninguém. Não manda ninguém para o céu, nem para outro lugar. Esse Deus aqui, ele é do jeito que é, porque ele é a natureza. Ou seja, ele vai dizer aqui, ó, que existe um nada que é diferente. Esse sinal aqui é de desigualdade, é um igual com traço de tudo. Diferente de tudo. E tudo é Deus barra natureza, porque ambos são a mesma coisa. Nada não é algo. Não tem atributos. Não tem atributos. Não é algo. E aqui, ó, tem todos os atributos. Por isso que é Deus. E é algo. Deus aqui, galera, tem todos os atributos possíveis. Perfeitos e infinitos. Eles são perfeitos porque não mudam. Esses atributos, ou seja, são do jeito que são. E infinitos, porque se combinam. Tudo, galera. Enfim. Infinitos. Eita, que eu escrevi errado. Sujei aqui. Ele vai dizer o seguinte: tudo na natureza age por necessidade. Por exemplo, uma árvore que cresce, ela é a causa de vários efeitos. Por exemplo, ela vai nutrir a terra, ela vai alimentar outros animais, ela vai renovar o ar, né? Questão do oxigênio. Só essa causa na natureza, só de existir esse ser que é a árvore, cuspi no caderno, ó. Ela é só essa causa na natureza, por exemplo, a árvore, ela vai implicar em vários efeitos, que esses que eu acabei de explicar: nutre a terra, renova o ar, alimenta os outros animais. E cada efeito na natureza vai gerar uma outra causa, e assim sucessivamente. E tudo que existe na natureza é por necessidade. A árvore faz esse papel dela
por necessidade. E as demais coisas que são influenciadas pela árvore, né? Os efeitos que a árvore causa, vai ocasionar outras causas e por necessidade tudo vai acontecer. Tudo na natureza é por necessidade. Então esse Deus, galera, ele não vai amar ninguém. Por exemplo, se eu digo isso tudo de Deus, né? Ele tem todos os atributos e é do jeito que é. Se no meio do caminho eu já mudo uma observação que eu já estou dizendo agora, né? Por exemplo, se ele no meio do caminho ele ama alguém ou ele julga alguém, esse Deus vai deixar de ser perfeito, ele vai ser imperfeito. Porque a perfeição aqui é aquilo que nunca muda e é do jeito que é. Ou seja, é a natureza. E a natureza age por necessidade, assim como a árvore age por necessidade. E aí tudo vai se combinar. Por exemplo, os atributos de alguém e alguém que morre na natureza não vai para o inferno nem vai para o céu. Tudo que morre na natureza, tudo que nasce e se transforma, se mantém na natureza. Por exemplo, vai servir de adubo para a terra. Tem outro efeito, né? Aquilo que morre na natureza vai servir de alimento para outros animais, vai se tornar um fóssil e vai ser transformado em outra coisa. Sempre tudo que morre na natureza não vai sair da natureza, não vai para o inferno nem para o céu. Vai se manter num ciclo eterno que é a própria natureza. Como se fosse um ciclo ecológico. E isso é Deus agindo, porque é sempre causa e efeito. E os atributos daquilo que veio a morrer vai se combinar com os atributos de outras coisas. Então, tudo que existe tem atributos, a gente percebe, e a partir da nossa percepção, a gente pode entender aquilo que é em si. Ou seja, eu apresentei na Transcendência a teoria do Platão. E ele separava, né? A percepção ele separava, que era o mundo da natureza, que era o mundo que a gente acessa pelos sentidos, separava do mundo das ideias, que era um mundo inteligível. Que lá no mundo das ideias a gente entende aquilo que é em si, né? A substância, perfeito e imutável. E o Platão vai dizer que é separado isso aqui. Isso aqui um não implica no outro, porque não se conserva. Isso aqui é separado. Mas no Spinoza, galera, isso aqui tá junto. Só existe essência porque há existência, né? Só existe eu, a essência de Jonas, porque eu existo, a minha existência. Ou seja, a minha existência implica na essência. E vocês percebem os meus atributos. E a partir da percepção do que eu tenho e o que eu faço, se eu faço coisas boas ou ruins, vocês entendem aquilo que eu sou. Ou seja, a minha essência, aquilo que ninguém outra pessoa é. Entenderam? E ele vai dizer que é assim. Deus é a natureza e Deus e a natureza agem por necessidade. E tudo é do jeito que é. Esse Deus não é pessoal, não tem um plano para ninguém, não ama ninguém, nem julga ninguém. Ele é a própria natureza e ele age por necessidade. Tranquilo? E aí, o Spinoza, galera, vai dizer as seguintes observações. Ele vai dizer que Deus é causa de si. Vocês podem dar pausa aí e anotar. Causa de si, ele entende o seguinte: entendo isso cuja essência envolve existência. Ou seja, só há essência porque tem existência. Ai meu Deus, vento. Ou seja, isso cuja natureza não pode ser concebida sem existência. Ou seja, a natureza de cada coisa só existe porque tem existência. E Deus é a primeira causa que gera todas as outras coisas. Por exemplo, eu dei a aula de imanência, né? Explicando para vocês sobre o efeito dominó. Que o efeito dominó para explicar a imanência. E a primeira peça causa a derrubada das outras. E Deus é a primeira causa, como se fosse ele. Deus causa a si próprio, causa sui, aqui está em latim. Causa de si, quer dizer. Deus causa a si próprio e causa todas as outras coisas. E tudo isso por necessidade. Pois não pode ser de outra maneira. Isso que ele entende de causa sui. A segunda observação, galera, é atributo. Por atributo, entendo isso que o intelecto percebe da substância, como constituindo a essência dela. Olha só, vamos parte por parte. Ele diz o seguinte: atributo, entendo isso que o intelecto percebe. A gente tem duas palavras aqui importantes. Intelecto, de inteligência, e percebe, de percepção. Essas duas coisas, como eu falei, estão juntas. A gente percebe os atributos e nós entendemos a essência de cada coisa. E o atributo, né, entendo isso que o intelecto percebe. Ou seja, o intelecto vai perceber. Só há intelecção, entendimento, porque há
a percepção do atributo daquilo que existe. Ou seja, percebe da substância como constituindo a essência dela. O atributo constitui a essência da substância. E aí ele vai dizer, por último, Deus. Por Deus, entendo o ser absolutamente infinito, ou seja, todos os atributos se combinam infinitamente. Isto é, a substância constante de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Espero que vocês tenham entendido, galera, e até mais. Olha onde eu vim gravar. No quintal. No quintal da escola. É o único lugar silencioso.